Bem-vindos ao World Affairs in Context. Pessoal, eu sou Lena Petrova e hoje tenho muito prazer em receber novamente no programa o Dr. Mohammad Marandi. O professor Marandi é acadêmico e comentarista político. Anteriormente, como muitos de vocês já sabem, ele participou das negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã, que levaram à assinatura do JCPOA em 2015. É sempre um prazer ter o Dr. Marandi no programa. Dr. Marandi, Dr. Marandi, welcome back. It's so great to see you again. Muito obrigado por me receber. É sempre um grande prazer estar no seu programa. Igualmente, eu estava ansioso por essa conversa porque, como estávamos comentando agora há pouco, há tantas coisas acontecendo que é impossível, praticamente impossível entender tudo. Então eu estava realmente ansioso para passar pelos principais pontos com você hoje e para que você nos ajude a entender mais ou menos em que ponto as coisas estão. Donald Trump agora afirma que os Estados Unidos têm, abre aspas, controle total sobre o Estreito de Hormuz. Washington sobre o Estreito. How much actual control does Washington have over the strait? The United States definitely doesn't have control over the straits. Os Estados Unidos definitivamente não têm controle sobre o Estreito. E o número enorme de navios que passavam por ali antes de ele lançar sua guerra, ele e Netanyahu lançarem sua guerra contra o Irã, era muito maior do que o que vemos hoje. E parte do petróleo sai do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. E isso depende do dia. E depende de quão duros os iranianos querem ser com os proprietários dos petroleiros ou com os países que possuem esses petroleiros. Porque tudo realmente depende dessas diferentes questões. Mas ainda assim, não é só petróleo que está saindo do Golfo Pérsico, em quantidades menores. E claro, também o Mar Vermelho, porque as Forças Armadas Iemenitas e o Ansarullah bloquearam o Estreito de Bab al-Mandab para o transporte marítimo saudita. Mas não é só isso. É enxofre, é hidrogênio, são todos os tipos de produtos petroquímicos, produtos refinados e mercadorias produzidas em países com energia barata, como a produção de alumínio. Isso também está se tornando um problema nos mercados globais. A escassez de alumínio e de fertilizantes, o que vai ter um impacto enorme no próximo ano e no ano seguinte. Então há todo tipo de problema que simplesmente está ficando maior. Mas a única coisa importante para Trump é ver quanto petróleo pode sair pelo Estreito de Hormuz e, ao mesmo tempo, usar as reservas estratégicas para manipular os mercados até as eleições de meio de mandato. Mas isso não é uma solução. Não vai funcionar. A economia global não pode continuar assim. Já estamos vendo os acontecimentos no Japão, que estão ligados aos acontecimentos na nossa região. Quero dizer, como você sabe muito melhor do que eu, os problemas do Japão vêm piorando há muitos anos. Mas com a situação atual nos mercados de energia, com o GNL, o hélio e todos esses outros produtos que agora estão em falta, isso só torna a situação mais problemática para os japoneses. E isso, é claro, vai ter impacto nos mercados de títulos. E os países do Golfo Pérsico não estão ganhando o tipo de dinheiro que ganhavam antes. Trump esperava explorar esses países, como já fez antes, e como os Estados Unidos vem fazendo há décadas. Mas agora os ganhos deles diminuíram substancialmente. E não só eles não vão conseguir enviar dinheiro para os Estados Unidos, para a indústria de inteligência artificial, como provavelmente vão buscar cada vez mais repatriar muito desse dinheiro que está em contas bancárias americanas e em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque vão precisar dele em casa para sustentar suas sociedades. Afinal, são sociedades de consumo como poucas outras. Eles gastam muito dinheiro. Dependem completamente de sua riqueza em petróleo e gás. Não tem muita coisa além disso. Portanto, esse dinheiro não só deixará de ir para os Estados Unidos, como agora eu acho, o fluxo vai ser no sentido contrário,
se os Estados Unidos permitirem que o dinheiro volte, porque isso por si só é uma questão em aberto. Mas Trump não está no controle. E embora ele continue usando esse tipo de linguagem, não acho que alguém realmente o leve tão a sério assim hoje em dia. Ele vem dizendo isso há 5 meses e meio, e até agora, sem sucesso. O Irã, ouvimos isso dele todos os dias, não tem força aérea, não tem marinha, não tem mais nada. É um país destruído. Os líderes de lá estão implorando por um acordo. O que mais? Você sabe, o país desmoronou. Mas você sabe, ele vem dizendo isso há 5 meses e meio. As únicas pessoas que, na minha opinião, continuam acreditando nele são o culto MAGA. E até eles, eu acho, à medida que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, também vão diminuir em número. Nas últimas 24 horas, o governo Trump disse que oleodutos regionais que passam por vários países do Conselho de Cooperação do Golfo foram, abre aspas, ampliados massivamente e agora estão desviando de 5 a 7 milhões de barris de petróleo por dia do church do Estreito de Hormuz, segundo Trump. É claro que há vários projetos de infraestrutura energética sendo construídos ativamente neste momento. E há projetos envolvendo países como Turquia e Iraque. Além, é claro, dos atores habituais que abrigam essa infraestrutura. Mas até que ponto esses oleodutos serão eficazes, ou já são eficazes, para tirar do Irã a influência que ele tem no Estreito de Hormuz? Bem, antes de mais nada, os mercados de energia não estão na Europa. Os mercados em crescimento estão na Ásia. Então, se eles quiserem transportar petróleo para a Europa, não sei até que ponto isso será útil para eles no longo prazo. Ou, se quiserem transportá-lo para o Mar Vermelho, agora há as forças armadas iemenitas em Bab al-Mandab, que controlam as rotas tanto para o sul quanto para o norte. Como vimos por meio de seus ataques com drones e mísseis, elas são capazes de atingir navios que seguem em direção à costa egípcia e ao canal de Suez. Então, na verdade, não há boas rotas para eles. E isso seria muito caro e levaria muitos anos. Mas o mais importante é que se eles no futuro entrarem em guerra com o Irã ao lado dos Estados Unidos, em primeiro lugar, levará anos para explorar essas novas rotas de fornecimento de energia. Mas os campos de petróleo e de gás não podem ser deslocados. Eles continuam onde estão hoje. Então, se, digamos, a Arábia Saudita continuar sendo uma base aérea dos Estados Unidos contra o povo iraniano, o Irã pode simplesmente destruir suas instalações petrolíferas. E, se isso acontecer, não haverá petróleo para passar por esses oleodutos, estejam eles no subsolo ou acima do solo, ou mesmo se o petróleo for transportado por caminhão. Isso já não importa mais. O importante para o Irã é que o Golfo Pérsico não se transforme numa ameaça ao país. Mas, se o Irã quiser compensação desses países, bem, mesmo que haja oleodutos e gasodutos, cuja construção vai levar anos, como eles vão usar esses dutos para exportar fertilizantes, enxofre ou hélio? Quero dizer, todos esses produtos no Golfo Pérsico terão de ser transportados de alguma forma para a Europa e depois enviados aos mercados globais. Não faz muito sentido. E não acho que isso incomode os iranianos. O importante é que no futuro, o Golfo Pérsico não seja mais usado como uma plataforma a atacar o Irã. E, em segundo lugar, os iranianos querem controlar o Estreito de Hormuz para garantir que isso não aconteça, mas também para cobrar taxas desses países, especialmente daqueles que estiveram envolvidos na guerra e ajudaram a matar iranianos. Então, os sauditas, que ajudaram a matar todas aquelas crianças iranianas, os emiradenses, os bahreinitas, os kuwaitianos, os qatarianos, eles foram e continuam sendo conspiradores contra o povo iraniano. São plenamente cúmplices do assassinato de milhares de iranianos e da destruição da infraestrutura iraniana. Portanto, eles têm que pagar o preço. Têm que indenizar o povo iraniano.
Então esse tipo de coisa não preocupa muito o Irã. Se eles quiserem gastar algumas centenas de bilhões de dólares para construir novos oleodutos, isso é problema deles. Dr. Morandi, you recently posted on X. Dr. Morandi, você publicou recentemente no X, e vou citar aqui. Você disse: o Irã está ciente de que as forças do regime Trump no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, na Arábia Saudita, no Bahrein e na Jordânia estão se mobilizando para uma possível guerra relâmpago, possivelmente ao lado de forças sionistas contra o povo iraniano. E essa mensagem realmente me pegou de surpresa. Você poderia explicar melhor isso? Bem, nas últimas semanas, os americanos vêm se preparando discretamente para mais um ataque. Agora, ninguém sabe se eles realmente vão atacar, por causa das carências que têm sido amplamente discutidas nas últimas 2 semanas, tanto na mídia alternativa quanto na mídia convencional. Na verdade, a primeira pessoa de que me lembro que chegou a falar sobre essas carências foi Larry Johnson. Acho que há alguns meses ele escreveu em seu site, eu acho, que os Estados Unidos tinham falta de munições, mísseis e assim por diante, ou que estavam tendo de lidar gradualmente com essas carências. Mas agora isso está sendo amplamente discutido. Então não está claro se eles vão atacar, porque isso poderia tornar a situação muito difícil para eles depois de 1 ou 2 semanas. E os iranianos não têm escassez de nada. Eles produzem grandes quantidades de mísseis. Os iranianos e os russos têm uma base industrial bastante competente para desenvolver as armas de que precisam. E diferentemente dos Estados Unidos, que gastam enormes quantias de dinheiro em sistemas de armamentos muito caros, mas que também têm os problemas que vemos, esses países, tanto o Irã quanto a Rússia, têm uma indústria militar muito mais eficaz. Então, se houver uma guerra com os Estados Unidos, e os Estados Unidos ficarem sem munição, os iranianos simplesmente poderão continuar atacando, sem que os Estados Unidos possam fazer muita coisa. Então, não está claro se os Estados Unidos realmente vão realizar um ataque. Mas a forma como posicionaram suas forças e os movimentos que os iranianos estão observando criam um tipo de situação em que, segundo os iranianos, um ataque pode ser iminente. Por isso, as forças iranianas estão em alerta máximo neste momento. Mas temos que esperar para ver. As forças dos Estados Unidos na Arábia Saudita, a Marinha dos Estados Unidos, as forças americanas nos Emirados, em Omã, na Jordânia, no Kuwait, no Catar, no Bahrein e no regime israelense, todas elas são alvos potenciais para o Irã. Os iranianos estão prontos para a guerra. Estão totalmente preparados, mas não sabem qual é o plano americano. Ou pelo menos até onde eu sei, não sabem. Você mencionou a relação do Irã com Omã e os acontecimentos envolvendo a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Qual é a sua avaliação da Aliança de Meca, o pacto de segurança entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita, assinado na semana passada? O que isso realmente significa para a posição regional do Irã? E quem realmente se beneficia desse novo acordo? Não acho que para os iranianos isso seja realmente tão importante. Na verdade, não acho que seja importante, de forma alguma. A Arábia Saudita não buscou uma aliança quando os israelenses começaram o genocídio em Gaza. Não buscou uma aliança quando o regime israelense bombardeou o Iêmen, nem quando os americanos travaram guerra contra o Iêmen. Também não buscou uma aliança quando os israelenses começaram a avançar na Síria ou no Líbano, ou quando os sauditas e os Estados Unidos trabalhavam juntos para atacar o Irã. Então, obviamente, essa aliança não tem nada a ver com Israel. Alguns dos meus amigos dizem que os israelenses manifestaram preocupação. Os israelenses manifestam preocupação com qualquer coisa.
Mas o verdadeiro motivo pelo qual os sauditas buscaram essa aliança foi a situação atual. Os sauditas provocaram o Iêmen e cometeram um grande erro. O Iêmen está em vantagem no conflito. Eles não deveriam ter bombardeado o aeroporto internacional iemenita, nem o porto. Deveriam simplesmente acabar com o cerco, reconhecer o governo do Iêmen e pôr fim a isso. Mas na sua arrogância, Mohammed bin Salman simplesmente não consegue fazer isso. Ele é meio parecido com Trump nesse aspecto. Não consegue engolir o orgulho e fazer a coisa certa. E então, é claro, ele, junto com os Estados Unidos, bombardeou o Iraque, matando vários iraquianos e iranianos. Os iranianos que foram mortos estavam lá para a comemoração do Arbaeen, uma cerimônia religiosa muito importante. Eles estavam lá para ajudar na segurança, porque mais de 3 milhões de iranianos estavam no Iraque. E então os sauditas disseram aos iranianos que não tinham realizado o bombardeio. Então, no primeiro dia, quando os americanos e os sauditas realizaram os ataques, os sauditas falavam com muito orgulho. E depois, quando ficou claro que não tinha dado certo, que isso não foi bem recebido, os sauditas mandaram uma mensagem ao Irã dizendo: não fomos nós, foram os americanos. Mas, de qualquer forma, esse tipo de comportamento da Arábia Saudita está enfraquecendo o país, está colocando o país em perigo. Porque se os Estados Unidos atacarem o Irã e atingirem a infraestrutura crítica do país, o Irã já disse o que fará com a infraestrutura crítica da Arábia Saudita. E no Iêmen, as capacidades de mísseis e drones deles hoje são muito maiores do que eram antes. Então, a Arábia Saudita quer que os outros dois se juntem a ela, basicamente para lidar com a situação atual. Paquistão e Turquia têm suas próprias agendas, e acho que o Paquistão mantém há muitos anos, essa relação militar com a Arábia Saudita. Isso traz benefícios financeiros para o país. O Paquistão tem muitos problemas econômicos. Também tem problemas de segurança. Suas relações com o Talibã são muito ruins. Há combates constantes na fronteira. O Paquistão realiza ataques aéreos no Afeganistão. E depois, a questão da Índia. There's the issue of India. So Pakistan has its own agenda and Turkey. Então, o Paquistão tem sua própria agenda e a Turquia gostaria de ampliar suas exportações militares para a Arábia Saudita. Portanto, acho que não há uma agenda única. Os três países não estão unidos e, como vimos depois da assinatura, o Iêmen e a Arábia Saudita continuaram lutando. O Iêmen atingiu alvos dentro da Arábia Saudita e o Paquistão e a Turquia não fizeram nada em resposta. Então, não considero isso uma questão importante. Acho que, com relação ao Irã, a relação do Irã com o Paquistão é como sempre foi. Sua relação com a Turquia é como sempre foi. E sua relação com a Arábia Saudita é como sempre foi. Não mudou muita coisa. Quanto ao tipo de estrutura regional, Teherã deixou claro que o Estreito de Hormuz não será reaberto até que os Estados Unidos encerrem a guerra e o bloqueio, liberem os ativos iranianos congelados e também concordem com um cessar-fogo em toda a região, o que inclui, é claro, o Líbano e Gaza. E até que essas condições sejam cumpridas, o estreito permanecerá, por assim dizer, fechado. O que exatamente poderia levar o governo Trump à mesa de negociações neste momento? Porque o Irã e os Estados Unidos, sob o governo Trump, tentaram negociar várias vezes. E parece que todas as vezes, o governo Trump ou ataca o Irã durante as negociações, ou volta atrás e diz: bem, aquele acordo que eu assinei, na verdade eu não quis dizer aquilo. Então, o que precisa acontecer para haver um progresso positivo rumo a algum tipo de acordo, para voltar ao memorando de entendimento, aquele primeiro parágrafo do memorando, e para que os dois lados confiança ainda que mínima suficiente para realmente seguir em frente, sair dessa beira em que estamos agora. Bem, os americanos teriam de voltar ao memorando de entendimento e cumprir seus compromissos. E o Irã, é claro, apresentou suas exigências dentro da estrutura desse memorando.
Por exemplo, eles deixaram mais claro quais são suas exigências dentro dessa estrutura, agora que Trump destruiu o acordo, ou o entendimento. Por exemplo, no memorando, o Irã disse que a guerra no Líbano tem de acabar, que o regime israelense tem de sair, que a soberania libanesa tem de ser plenamente respeitada. Mas a guerra tem de acabar em todas as frentes. E mais recentemente, os iranianos disseram que as outras frentes são Palestina, Iêmen e Iraque. Palestine, Yemen, and Iraq. In other words, Iran is very clear in saying that. Em outras palavras, o Irã deixa muito claro que a única forma de haver um acordo é os Estados Unidos encerrarem as guerras, e que todos nesta região precisam poder viver em paz, não apenas o Irã ou os libaneses. Todos os aliados do Irã e as nações próximas ao Irã, seus líderes e os povos que enfrentam agressão, precisam ter paz. Mas os iranianos não são ingênuos. Eles não acreditam que Trump vá, por vontade própria, implementar o memorando de entendimento. Na verdade, existe esse mito que eu vejo frequentemente na mídia alternativa, mas também na mídia tradicional, de que o Irã foi enganado pelos Estados Unidos nesse memorando de entendimento. É parecido com o que ouvimos antes da Guerra de 12 Dias. Antes da Guerra de 12 Dias, o Irã e os Estados Unidos estavam negociando no ano passado. Before the 12-day war, Iran and the United States were negotiating last year. And then the United States was using E então os Estados Unidos estavam usando aquelas negociações como cobertura para se preparar para uma guerra contra o Irã. Mas o Irã sabia que os Estados Unidos estavam prestes a atacar. Não foi como se o Irã tivesse sido enganado e pego de surpresa. O Irã foi pego de surpresa no sentido de que não imaginava que eles atacariam os principais comandantes iranianos. Eles achavam que atacariam bases e outras instalações. Esse foi um erro de cálculo, mas eles sabiam que a guerra estava chegando. Não foi como se tivessem sido enganados pelas negociações. E nesta guerra foi a mesma coisa. Havia negociações em andamento antes da Guerra do Ramadã, que aconteceu há 5 meses e meio, a guerra de agressão. Mas os iranianos sabiam que a guerra estava prestes a acontecer. Não é como se os iranianos fossem ingênuos, mas eles negociaram nas duas ocasiões porque queriam que o Sul global, a maioria global, seus aliados, seus amigos, seus vizinhos e a opinião pública mundial vissem que o Irã estava negociando. E queriam que o povo iraniano visse que eles estavam tentando. Porque se o Irã não tivesse negociado e os americanos tivessem atacado, eles teriam dito, bem, se os iranianos tivessem simplesmente se sentado para conversar, poderíamos ter resolvido isso. E isso teria impactado a opinião pública mundial, especialmente porque a mídia ocidental é controlada pelas elites do Ocidente. É controlada pela classe Epstein. Seja a CNN, o The Guardian, a Breitbart, a Fox News ou a BBC, todos esses veículos de mídia, no fim das contas, vão culpar o Irã. Não importa quem esteja na Casa Branca, nem o que o presidente faça. Não importa se é Netanyahu, Obama ou Trump. Eles ainda vão culpar o Irã. Então, o Irã precisa se comportar ou atuar de uma forma que os países do Sul global vejam que o Irã é o ator responsável e que sua própria população veja que os iranianos tentaram evitar a guerra dentro de uma estrutura aceitável para os iranianos. Em outras palavras, preservando a soberania, a honra, a dignidade do Irã e assim por diante. Então, quando os Estados Unidos perderam a guerra depois de 40 dias e viram o cessar-fogo, a delegação iraniana e a delegação americana foram ao Paquistão. Mais uma vez, os Estados Unidos deixaram de cumprir o acordo. Tenho certeza de que você se lembra de que deveria haver um acordo para um cessar-fogo no Líbano. Quero dizer, o cessar-fogo no Líbano fazia parte do acordo. E então Netanyahu, para destruir o cessar-fogo, bombardeou o Líbano indiscriminadamente e matou centenas de pessoas em todo o país. Até em bairros que se opunham à resistência, bairros que tradicionalmente apoiavam os Estados Unidos e onde, sabe, ONGs ocidentais atuavam. Eles simplesmente bombardearam tudo. Por quê? Porque queriam destruir o cessar-fogo. E Trump, em vez de criticar Netanyahu ou forçá-lo a cumprir o cessar-fogo, ficou do lado de Netanyahu e destruiu o cessar-fogo. E então tivemos a guerra de cerco.
Mas, no fim das contas, Trump assinou o memorando de entendimento depois que o cerco fracassou e estava destruindo a economia global. Mas, mais uma vez, ele minou o memorando imediatamente. Ele nunca devolveu os ativos roubados do Irã. Também se recusou a obrigar o regime israelense a deixar o Líbano e assim por diante. E então criou seu próprio corredor no Golfo Pérsico, o que foi uma violação do artigo 5. Depois disso, os dois lados voltaram à guerra. Quer dizer, os Estados Unidos começaram a guerra de novo, outra violação. Então os iranianos sabem que Trump não tem intenção, ou melhor, não é intenção, ele não tem capacidade de implementar um acordo. Quer dizer, ele mesmo assinou o memorando de entendimento, mas a assinatura dele não vale nada. Então, para os iranianos, a única coisa que importa são as ações no terreno. E os iranianos vão ser duros. E quanto às ações no terreno, é claro que os iranianos estão exigindo exatamente as mesmas coisas que estão no memorando de entendimento, mais a interpretação iraniana, digamos, desse memorando. Então, quando se diz que tem de haver paz em todas as frentes, em todas as outras frentes, os iranianos agora especificaram Palestina, não apenas Gaza. Eles disseram Palestina, Iêmen, Iraque. Portanto, se o Estreito de Hormuz vai voltar ao normal, os americanos têm de cumprir esses compromissos, com os quais Trump concordou. Uma das novas exigências dele é que o Irã reembolse os Estados Unidos para encerrar a guerra. E claro, essa é uma exigência muito incomum, porque, como todos nós sabemos e lembramos muito bem, os Estados Unidos atacaram o Irã. Não foi o contrário. Então, na sua opinião, o que Donald Trump realmente busca? O que ele realmente quer do Irã neste momento? Ele é incapaz de simplesmente aceitar a própria derrota? Ou tem motivações alternativas por trás dessas exigências e dessas declarações que ouvimos dele nos últimos dias? Bem, suponho que ele acha que está ganhando poder de barganha e que, se disser isso, os iranianos vão recuar da exigência de compensação. Não vai funcionar. Os iranianos estão mais do que preparados para aceitar dificuldades e privações nesta guerra, porque esta é uma guerra imposta ao país. E é claro, é uma guerra de sobrevivência. Já vimos tantas vezes Trump falar em exterminar o povo iraniano, em apagar uma civilização. Quero dizer, é realmente extraordinário que, quando Trump fala em exterminar o povo iraniano, assim como o regime israelense, enquanto leva a cabo o extermínio de palestinos em Gaza, você não vê protestos na grande mídia ocidental. Você não vê parlamentares nos parlamentos europeus condenando Trump, assinando petições ou divulgando notas de condenação. Não. Está tudo bem. Tudo bem. Quando se trata do Irã, você pode ameaçar a nação, sabe, com o mais terrível holocausto da história da humanidade. E sabe, não há problema nenhum nisso. Então o Irã sabe que esta é uma guerra de sobrevivência. E que o Ocidente coletivo, todo o Ocidente, ou seja, as elites do Ocidente, os regimes do Ocidente, não vai se opor a nenhum, sabe, crime de guerra ou crime contra a humanidade cometido por Trump ou Netanyahu, ou por meio de seus aliados regionais, ou com a ajuda deles. Então o Irã terá de lutar. E terá de lutar até que o inimigo se arrependa da guerra de agressão e, no fim, procure uma saída. Agora, seja pela implementação formal do memorando de entendimento, seja simplesmente se afastando, não importa. O que importa para o Irã são as ações. E claro, essas ações têm que incluir tudo o que está no memorando de entendimento. Então não importa muito o que Trump diz aqui. Ninguém o leva a sério. O que ele diz não é discutido entre as elites no Irã, porque todos sabem que 2 horas depois ele vai dizer algo diferente. Você acorda de manhã e ele diz, vou matar todo o povo iraniano, vou massacrar todo mundo. Aí, no dia seguinte, ele fala que os negociadores iranianos são pessoas inteligentes. Nada do que ele diz faz muito sentido. E não dá para confiar que nada do que ele diz continuará sendo a política dos Estados Unidos 6 ou 7 horas depois, quanto mais 1 ou 2 dias depois.
E mais uma vez, o que importa para os iranianos é o que eles veem na prática. Dr. Marandi, you pointed out something that's very important. Dr. Marandi, o senhor apontou algo muito importante. Acho que esse é um dos principais fatores a se ter em mente e eu realmente não vejo isso sendo discutido em nenhum outro lugar. O senhor apontou essa desumanização sistemática dos adversários pelos Estados Unidos e por atores ocidentais, a ponto de dizerem, sabe, exterminar iranianos parece fazer parte da retórica normal e ninguém parece dizer, espere um minuto, o quê? Como isso pode ser possível? E, claro, isso tem sido dito repetidamente pelo regime sionista em relação aos palestinos. Mais recentemente, ouvimos uma jornalista alemã perguntar ao presidente sérvio Vučić, durante uma espécie de coletiva de imprensa dele com Vladimir Zelensky. His sort of press conference with Volodymyr Zelensky, and the German journalist said, asking Zelensky. E o jornalista alemão disse, perguntando a Zelensky, o que podemos fazer para ajudar você a matar mais russos? E todo mundo meio que ficou sentado ali, como se fosse normal dizer uma coisa dessas, como se fosse normal até fazer essa pergunta. Então, vemos essa desumanização completa e total, de entre aspas, claramente muito sistêmica, e ela busca normalizar essa retórica e, de fato, criar esse novo mundo em que isso seja uma nova norma. Claro que não deveria ser, mas vemos isso em relação ao Irã, vemos isso em relação à Rússia, e isso se tornou realmente uma das principais ferramentas de propaganda das elites ocidentais. Por que a maioria por público global não está reagindo a essas declarações? Global public not reacting to these statements. Bem, eu acho que você está absolutamente certo. E aquele jornalista, aliás, depois que muitas pessoas ficaram indignadas, ele insistiu naquilo e disse que o que falou estava certo. E isso só mostra como os jornalistas ocidentais estão se tornando cada vez mais parecidos com os jornalistas israelenses, assim como os governos ocidentais estão se tornando cada vez mais parecidos com o regime israelense. Genocídio é aceitável. Os jornalistas basicamente repetem a retórica do Estado. Como podemos matar mais dessas pessoas? Como se aquele jornalista fosse um oficial das Forças Armadas. E então, depois que as pessoas ficam indignadas, ele se manifesta. Pelo que eu sei, ele não foi punido. Mas sabe, eu acho que em todo o sul global, ainda há os países ainda se sentem intimidados pelos Estados Unidos. Ainda é o império, embora aos olhos de muitos especialistas, o império esteja desmoronando. Mas precisamos chegar àquele ponto de virada em que as pessoas começam a se afastar e a ignorar o imperador. Já chegamos ao ponto em que o imperador está nu, mas as pessoas ainda ficam caladas. Ainda fingem que o imperador está vestido. Mas haverá um ponto de virada em que uma criancinha vai dizer, ele está nu. E então as pessoas vão começar a murmurar. Acho que estamos, sem dúvida, chegando lá. Mas bem, pode país dar estamos Veja o que está acontecendo na Venezuela. Agora, o povo venezuelano está sendo feito refém. E ninguém vai dizer nada sobre isso. Ninguém vai reclamar disso. No Ocidente, é claro, ninguém reclama disso. Mas acho que, no fim das contas, isso está prejudicando os Estados Unidos e o Ocidente mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque essa linguagem eurocêntrica, esse comportamento excepcionalista, que envolve, sabe, muito orientalismo e racismo, está sendo usada contra nações independentes e poderosas. Hoje, o Irã e a Rússia são dois países muito poderosos que enfrentaram a OTAN e os Estados Unidos. E a OTAN e os Estados Unidos fracassaram. E, ao mesmo tempo, agora estão lutando contra esses dois países. E isso está causando ainda mais dificuldades para a OTAN e os Estados Unidos. Porque se, em vez de se concentrarem apenas na Rússia ou apenas no Irã, talvez pudessem ter tido mais sucesso. Mas agora estão demonizando ao mesmo tempo o Irã, a Rússia e a China. E isso está aproximando esses países uns dos outros.
também está tornando os povos desses países mais determinados. Quando os russos veem o tipo de linguagem que está sendo usada contra eles, quando os iranianos veem como Trump fala em exterminar o povo iraniano, e ninguém na mídia ocidental, nenhum parlamentar europeu, muito menos os governos, diz qualquer coisa a respeito, isso só torna esses iranianos mais determinados a se levantar contra os Estados Unidos. Então, no século XIX, no século XX, os líderes ocidentais sempre usavam esse tipo de linguagem. Quero dizer, Winston Churchill era profundamente racista, e a linguagem que ele usava sobre os indianos, sobre outros povos, era muito racista. Mas naquela época, eles tinham muito mais poder. E é claro, não tínhamos o tipo de oportunidade das redes sociais que temos hoje. Então, assim que alguém insulta o povo iraniano, ou insulta o povo russo, ou insulta o povo chinês, hoje a notícia se espalha imediatamente. E hoje, esse império que está no poder, mais ou menos há algumas décadas, esse império está entrando rapidamente em declínio. Então, esse tipo de linguagem é profundamente prejudicial aos interesses do império. Mas eles não aprendem, porque estão acostumados com esse tipo de linguagem. Eles vivem na própria bolha. Eles se veem como superiores. Quer dizer, basta olhar para o caso de Israel. O regime israelense está cometendo um genocídio. Faz isso há 3 anos, e o mundo se voltou contra ele. O povo americano, no país mais importante para o regime israelense, se voltou contra ele. E isso piora a cada dia. Mas ainda assim, na bolha de Washington, quando você olha para a linguagem usada por senadores, deputados e deputadas, integrantes de think tanks e pelas elites dos Estados Unidos, parece que tudo segue como sempre. Parece que estamos em 2023, mas não estamos. Então, eu acho que o dano que eles estão causando a si mesmos, com essa linguagem racista, com essa linguagem feia, usada por jornalistas, pelas elites, por acadêmicos, muitas vezes acadêmicos próximos ao poder. Isso está prejudicando eles. No passado, talvez não os prejudicasse, porque o Ocidente era, relativamente falando, mais forte, e as notícias não viajavam imediatamente pelo mundo, nem chegavam a tantas pessoas com tanta facilidade. Nada disso são boas notícias. À medida que a guerra para o Ocidente, para o Império, e a guerra na Ucrânia se intensificam, chegamos ao que eu acredito ser um ponto de inflexão. Acho que os russos vão pressionar cada vez mais nas próximas semanas e meses. Os iranianos vão perceber isso. Não posso afirmar, não tenho acesso a essas informações, mas não tenho exatamente certeza de que iranianos e russos não estejam cooperando na forma como conduzem suas guerras. Quer dizer, tenho certeza. Eu sei que os dois lados estão ajudando um ao outro. Os iranianos, é claro, ajudam os russos com tecnologia de drones. Eles os apoiaram na guerra por causa da expansão da OTAN, inclusive na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Ucrânia deveria entrar na OTAN e a Geórgia também deveria entrar. Isso teria sido muito perigoso. E há também, sabe, Baku e, claro, a Armênia. Então o Irã e a Turquia, por sua vez, é um grande problema, porque é membro da OTAN e obedece. Sabe, Erdogan é muito leal a Trump, como o próprio Trump disse em mais de uma ocasião. Então, a Turquia, por ser membro da OTAN, já é um problema grande o bastante para nossa região. E ter, digamos, a Geórgia e outros países entrando, seria muito pior. Então, desde o começo, depois do golpe na Ucrânia, e depois gradualmente, quando a guerra começou, quando a guerra por procuração na Ucrânia começou, os iranianos foram se inclinando cada vez mais para a Rússia e apoiando a Rússia. E claro, a Rússia também está cooperando com o Irã e apoiando o Irã. Mas eu não me surpreenderia se houvesse algum grau de cooperação na gestão dos campos de batalha. Porque, quanto mais o Ocidente for obrigado a usar seus mísseis de defesa aérea em múltiplas frentes, melhor será para o Irã e para a Rússia. Quanto mais eles tiverem de gastar ou usar seus recursos em diferentes campos de batalha, melhor será para o Irã e para a Rússia.
Então acho que esse tipo de linguagem, esse tipo de comportamento hoje, só vai piorar as coisas para eles mesmos. Especialmente no momento em que os Estados Unidos não estão indo bem e a OTAN não está indo bem em nenhuma dessas frentes. Certamente isso expõe a verdadeira natureza desses líderes. Então, acho que esse tipo de retórica é claramente prejudicial porque, a longo prazo, vai deixar suas intenções muito claras. E esse tipo de teoria da conspiração provavelmente vai se provar correta em relação às, você sabe, verdadeiras intenções deles e a fachada que é usada com muita frequência para intervir em países estrangeiros, como a promoção da democracia ou a intervenção humanitária. Tudo isso agora está desmoronando quando a verdade ou a verdadeira face é revelada. Então, eu acho isso absolutamente interessante. E é trágico ver isso, mas acaba servindo para mostrar a verdadeira face desses líderes. Dr. Morandi, eu gostaria de lhe perguntar rapidamente sobre o fator nuclear. Recentemente, o ex-chefe da Mossad, Yossi Cohen, revelou que agentes de inteligência israelenses visitaram, em várias ocasiões, a instalação nuclear subterrânea de Fordo, no Irã, segundo ele. E o que eles conseguiram fazer foi obter um entendimento detalhado do local. Então, claramente, a Agência Internacional de Energia Atômica não tem autoridade para permitir que atores estrangeiros acompanhem seus inspetores durante essas visitas. O senhor poderia nos explicar o que ele quis dizer? Qual é a sua avaliação dessa declaração? Isso é propaganda. Eles nunca tiveram nenhum acesso lá. A única informação que tinham vinha por meio da Agência Internacional de Energia Atômica. E a Agência Internacional de Energia Atômica é controlada pelo Ocidente. E o chefe dessa agência é sempre controlado pelo Ocidente. Se você olhar os documentos do Wikileaks, vai ver que no passado, aqueles que queriam se tornar chefes da agência diziam aos americanos, muito claramente, vocês me escolhem para ser o chefe da organização, e eu vou seguir e apoiar todas as suas políticas-chave em relação à AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Isso está nos documentos do Wikileaks. Está muito claro. E é claro, a organização, desde que foi criada, é dominada pelo Ocidente. O Conselho de Diretores é controlado pelo Ocidente. Eles têm a maioria. Se você inclui a Argentina, a Coreia e o Japão, eles sempre têm a maioria. Não é um órgão democrático em que o público mundial e o globo estejam igualmente representados. É controlado pelo Ocidente, dominado pelo Ocidente. E por isso, os inspetores são escolhidos pelo Ocidente. Tudo o que o Irã podia fazer era limitar ou impedir que certos inspetores entrassem no país, inspetores mais estreitamente ligados a governos ocidentais. Mas, obviamente, eles obteriam alguma inteligência. Só que não era como se a Mossad tivesse presença em campo. O que eles fariam é que pessoas como Grossi enviariam gente, e se ele conseguisse obter informações, as repassaria ao regime israelense ou a outros. Nem todos os inspetores são espiões. Alguns vêm de países que não são leais ao Ocidente, nem afiliados à OTAN ou a países ocidentais. Mas alguns são. De qualquer forma, eles conseguiram obter certa quantidade de inteligência. Mas não é como se o regime israelense tivesse agentes em campo. Isso faz parte dessa mistificação do regime israelense, algo parecido com a cúpula de ferro. Eles a apresentavam como uma espécie de capacidade invencível de defesa aérea. E então os iranianos mostraram, e o Hezbollah mostrou, que na verdade a cúpula de ferro não vale grande coisa. Então essa mitificação dos israelenses, que ouvimos há décadas, sobre o exército deles, sobre a força aérea deles, sobre como bombardeiam crianças em Gaza, não é preciso ser um grande piloto para fazer isso. Eles arrasam prédios residenciais no Líbano e depois, a mídia ocidental diz que são redutos do Hezbollah para justificar o massacre de famílias inocentes.
Mas não é preciso ser um piloto brilhante para lançar bombas sobre prédios residenciais, sobre as cabeças de famílias, e esmagá-las sob os escombros. E é claro, os soldados israelenses não se saíram nada bem contra o Hezbollah no sul do Líbano nos últimos meses, como vimos. Então, essa mitificação do regime israelense com a qual eu cresci desmoronou, assim como o mito dos direitos humanos ocidentais. E como você dizia antes, liberdade e direitos humanos, a máscara caiu. Quero dizer, depois do que vimos em Gaza, depois do que vimos no Líbano. Hoje vemos que o Irã é o único país, junto com seus aliados, que se opõe ao genocídio e ao extermínio do povo palestino. E todos os demais ou estão em silêncio ou são cúmplices. E o Ocidente, é claro, está por trás disso. Então ninguém acredita mais nas alegações sobre direitos humanos. E essa fachada foi derrubada. Essa fachada sobre a inteligência israelense. Quer dizer, os israelenses foram os que convenceram Trump a entrar em guerra com o Irã, pelo que ouvimos de fontes ocidentais, dizendo que o Irã era um castelo de cartas e que cairia. Se a inteligência israelense fosse boa, então a guerra não teria terminado tão mal para o regime israelense, fosse a guerra de 12 dias ou esta guerra. Acho que estamos ouvindo cada vez mais especialistas e comentaristas, tanto na mídia tradicional quanto, é claro, na mídia independente, dizendo que o tempo está trabalhando contra Washington, econômica e politicamente. Economicamente, a economia dos Estados Unidos está desacelerando, os preços estão subindo, a inflação está ressurgindo e, é claro, o impacto dos custos de energia é sentido em todo o país. Politicamente, Trump é extremamente impopular. Seus índices de aprovação estão extremamente baixos e ele enfrenta eleições de meio de mandato que claramente não vão correr muito bem para ele, nem a seu favor, com base nas mais recentes. Mas ele ainda parece acreditar que os Estados Unidos podem exercer uma pressão econômica prolongada sobre o Irã e de alguma forma vencer. Então, o governo Trump conseguirá causar danos econômicos significativos ao Irã ao se recusar a negociar, ao se recusar a realmente cumprir o memorando de entendimento que o próprio Trump assinou. Ele certamente pode causar danos à economia. E já fez isso, sabe? Quando você impõe um cerco, quando impõe sanções, quer dizer, eles fazem isso há décadas. As sanções de pressão máxima do Ocidente contra o Irã tinham o objetivo de fazer a sociedade iraniana ruir. O Ocidente sempre tentou esmagar os iranianos comuns, para que se levantassem contra o Estado. Mas vimos os funerais do mártir Ayatollah Khamenei em Teherã e em Qom, nas cidades sagradas de Qom e Mashhad, e no Iraque. Dezenas de milhões de iranianos participaram, e milhões de iraquianos também. Pela primeira vez, a mídia ocidental não conseguiu minimizar a importância dessas cerimônias. Teve de admitir que tantos milhões de pessoas participaram. No calor, no auge do verão, durante a guerra, quando a situação econômica das pessoas era tão difícil. Então ele pode prejudicar a economia, mas o povo iraniano é firme. Só que ele também está prejudicando a própria economia. Está prejudicando a economia global e está minando a credibilidade dos Estados Unidos. Está minando a aura do poder americano ao fracassar no campo de batalha e ao fracassar por meio da guerra de cerco. E claro, o pouco que talvez restasse da imagem dos Estados Unidos, depois do que vimos em Gaza, se é que restava algo, também foi demolido. O massacre de 168 meninas em Minab, na escola primária delas, com um ataque triplo, foi intencional. Nenhum iraniano acredita que tenha sido um acidente. Era o primeiro dia da guerra. E no primeiro dia de qualquer grande operação, a primeira leva de alvos é muito bem verificada. Eles são investigados ao longo de meses, mas muitas dessas crianças em idade escolar eram filhos de oficiais. E os iranianos acreditavam que os americanos queriam lhes dar uma lição. Na verdade, naquele mesmo dia, os americanos bombardearam um complexo esportivo, onde um grande número de meninas adolescentes, jogava vôlei, e também as exterminaram com um míssil experimental em Lomert, na cidade de Lomert.
E claro, eles atingiram hospitais. Nesta última onda, atingiram outro hospital, o Hospital Infantil na cidade de Havas. Então, o pouco que restava da imagem dos Estados Unidos depois de Gaza foi completamente destruído no Irã. Assim, o Império Americano, sabe, é o grande perdedor em tudo isso. E os iranianos permanecerão firmes. Mas a dor certamente está aí. E enquanto a guerra continuar, a dor continuará existindo. As war continues, the pain will continue to exist. But what we've seen is that the Iranian armed Mas o que vimos é que as forças armadas iranianas se tornaram cada vez mais eficazes. E durante os 40 dias de combates, elas lutaram de forma muito mais eficaz do que até mesmo na Guerra de 12 dias. Isso embora, nessa Guerra de 40 dias, fossem os americanos que estivessem empregando todas as suas forças, algo muito maior do que qualquer capacidade do regime israelense. E então, depois que o memorando de entendimento foi na prática minado por Trump, e ele reiniciou a guerra, os iranianos foram muito eficazes durante essa última fase. Seus mísseis e drones estavam destruindo instalações-chave dos Estados Unidos com uma precisão extraordinária. Então, com o passar do tempo, os iranianos estão se tornando mais eficazes no campo de batalha. Embora a economia esteja sofrendo, eles têm o apoio do povo iraniano. E por isso, não tenho dúvida de que os iranianos vão resistir mais do que Trump e Netanyahu. Professor Morandi, muito obrigado por participar hoje. Foi um prazer e, como sempre, espero recebê-lo novamente no programa em breve. Muito obrigado por me receber. É sempre um grande prazer estar com você e com seu excelente público.